Jean, o bispo Jean, está fazendo uma obra bonita ali na cidade de Vianópolis. E tem aqui o netão, pastor Lucas, que está fazendo um trabalho lindo lá na cidade de Morrinhos. Ele está acompanhado da sua mamãe, que está aqui hoje. Que bênção, gente. Pastor Lucas, Deus abençoe, fique à vontade. Vamos orar por ele, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos pelo teu servo, te louvamos pela sua esposa, te louvamos pela sua família, te louvamos pelo ministério, pelo chamado que o Senhor concedeu a ele. Que o Senhor continue abençoando este amado irmão, que o Senhor continue renovando as suas forças todos os dias e que haja paz em seus caminhos, que haja bênção em sua jornada, em nome de Jesus. Assim como Esdras orou naquele dia antes de ir reconstruir espiritualmente Jerusalém, ele pediu que o Senhor o acompanhasse. E nessa oração eu peço que o Senhor acompanhe o meu irmão todos os dias da vida dele, Senhor. Seja com ele, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, boa noite. Que alegria a gente estar aqui reunidos nesse dia para refletirmos na palavra de Deus. Eu tenho muito carinho por essa igreja, tanto pelo pastor quanto grandes amigos aqui. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. E a gente está aqui hoje para projetar, né? Para projetar um novo ano, o ano 2024. E hoje eu quero falar com você, irmão. Você já projetou seu tempo para 2024? Eu acho que talvez esse seja uma das grandes dificuldades que nós temos na nossa vida. Tempo. A gente não tem tempo para nada mais, não é verdade? Todo mundo está cansado, corrido e sem tempo. E eu queria que hoje nós falássemos de projetar nosso tempo, projetar a nossa agenda, projetar como que nós vamos gastar ou investir o nosso tempo. Existe um homem que disse uma frase que não é a carga que derruba, mas sim a maneira como a gente carrega. Sabia disso? Talvez nós estamos tão cansados da nossa vida, vivemos vidas tão pesadas que a gente fala, cara, está muito difícil para mim. Mas será que realmente os desafios e o peso está na vida que você está levando ou na forma como você está levando a vida? E eu queria que nós refletíssemos nisso, olhando para o nosso maior exemplo, que é Jesus. Abre sua Bíblia comigo lá em Marcos capítulo 1, versículo 21 ao 39. Marcos 1, do 21 ao 39. Marcos 1, do 21 ao 39. Vamos lá. Acompanha comigo um sábado na vida de Jesus. Isso aqui foi um sábado, tá? Pra você ver como é que a agenda de Jesus era e a gente olhar para a nossa agenda também. Diz assim: depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilharam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu dizendo: cale-se e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que é isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. E saindo da sinagoga foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se de Jesus, pegou a mão dela e fez com que ela se levantasse.
a febre a deixou e ela passou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos que se achavam doentes, de todo tipo de enfermidade. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Amém? Senhor, fala conosco por meio de Jesus aqui hoje. O Senhor Jesus está aqui nos esperando. Ó Deus, e eu sei que essa palavra que o Senhor nos reservou hoje, ó Deus, é como uma semente que o Senhor quer plantar no nosso coração. Pai querido, nós somos a geração mais ansiosa, angustiada e aflita pelas demandas da vida. E hoje, ó Deus, eu quero te pedir, Senhor, vem com o bálsamo da verdade do Teu Evangelho, para que nós possamos viver um ano diferenciado em Tua presença. Ó Deus, a palavra que eu te peço hoje nesse momento é cura sobre os nossos corações. Cura sobre as nossas angústias e aflições, para que nós possamos viver a verdadeira leveza que o Teu Evangelho nos sugere, ó Deus, porque o Teu fardo é leve, e nós queremos, ó Deus, aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. Que o Teu Espírito Santo agora fale em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Tempo. O tempo passa rápido. Nós acordamos, logo é tarde, de repente é noite. E se você olhar para Jesus aqui, olha o que Jesus fez em um único dia. Pela manhã, ele prega na sinagoga, ele expulsa demônios na sinagoga, ele sai dali, cura a sogra de Pedro, ele cura enfermos que estavam ali de fora, e como se não bastasse, curou muitas pessoas, muitas enfermidades, expulsou diversos demônios, foi para casa, deitou, e talvez você ou eu, no lugar dele, né, tentaríamos acordar mais tarde no outro dia. De madrugada ele estava lá no deserto, orando ao Pai, falando com Deus. Nós reclamamos muito que a nossa agenda é apertada, mas quando nós olhamos aqui para Cristo, e o que eu quero desafiar você nesse ano 2024, coloca aí no seu projeto: saber discernir os tempos, saber gerir meus compromissos, saber dosar a minha energia. O grande problema da nossa geração é que nós nos esgotamos em doar a nossa energia e toda a nossa força para aquilo que é passageiro, ou para aquilo que no final nós vamos falar igual Salomão: eu corri atrás do vento. Enquanto que nós poderíamos estar pensando em investir e entesourar para aquilo que é eterno. Meus irmãos, eu estou encantado de ver tanta gente aqui hoje, isso está muito lindo. Mas você sabe como que o inimigo ele tem trabalhado na nossa geração? Pensar que eu ir à igreja é mais uma das muitas agendas que eu tenho que ter. Que muitas vezes a gente vem para cá cansado, né? A gente vem porque tem que vir. Mas deixa eu te falar uma coisa, meus irmãos. Sabe como é que às vezes o mal desse mundo e o inimigo trabalham na nossa mente? É pensar que ao ir para a igreja nós iremos nos cansar. Que eu abrir a Bíblia será mais um peso daquilo que eu tenho que fazer. Mas essa é a maior mentira que existe. Você sabe por quê? Porque quando você chega cansado aqui é o lugar do renovo. É aqui que você sai esperançoso, cheio de Deus. Só que na nossa mente, isso não é de hoje. Jesus estava lá no Getsemane, olha para os dois colegas dele e fala, né, ou para os três meninos, né, era para você estar vigiando comigo, vigia e ora, vocês estão dormindo. Sabe por quê? Porque a nossa carne quer nos fazer acreditar que esse esforço aqui nos cansa. Mas na realidade Jesus disse: eu sou o Senhor do sábado. Quando Jesus disse eu sou o Senhor do sábado, significa que Ele é a representação daquilo que foi a arca de Noé.
Todos que entram ali têm descanso e paz, enquanto a tempestade está lá de fora. E quando ele diz, eu sou o Senhor do sábado, significa que quem entra em Cristo encontra descanso. Então deixa eu te falar, todo o tempo investido na presença de Deus é o descanso que a sua alma precisa. É o poder e a energia que você precisa. Você está descansando aqui agora. Sabia disso? Para sair daqui e enfrentar aquele mundo lá fora. Há um descanso na comunhão, na congregação do povo de Deus. Quando a gente tenta descansar de outras formas, a gente só fica mais cansado. Com o que você gosta de relaxar? Uns gostam de pescar, outras gostam de comprar, outros gostam de uma seriado no Netflix. Um dorama, né? Como é que é o coração? Muita gente, então assim, tem tantas formas de descanso, mas quando nosso espírito não descansa em Cristo, perturbado estará nosso coração, irmãos. A gente só encontra descanso naquele que é dono do descanso, em Jesus. Vamos olhar para a agenda de Jesus aqui, né? Primeira coisa que nós aprendemos com Jesus, primeira lição que nós aprendemos com Jesus aqui, é que Jesus tinha tempo para trabalhar. O trabalho dignifica o homem. E o trabalho de Cristo era um trabalho excelente. Irmãos, era um sábado, era um dia santo. O mestre aqui era Jesus, um professor. E ele tinha uma missão muito forte, porque tinha gente que só falava e não vivia, que eram os escribas. Mas Jesus ensinava e ressignificava. É como se Jesus estivesse ensinando aquilo que estava errado, ele tinha que corrigir e ensinar o que era certo. O poder de Jesus era reconhecido, irmão. Você sabe por que era tão excelente? Que até os demônios falaram, você é o santo, né? Você quer nos destruir? O poder de Cristo aqui na terra foi minucioso, irmãos. Ele colocava a mão em cada um desses enfermos individualmente. Sabe o que eu aprendo com Jesus? Jesus valorizava o invisível. Jesus valorizava a dor. Jesus enxergava quem ninguém enxergava. Jesus se dava a quem nem queria. Todo mundo achava que talvez fosse perda de tempo. Em 2024, encontre trabalho na sua vida. Trabalhe. Mas leva Jesus para esse trabalho. O trabalho só será excelente quando Cristo ungir seu trabalho. Isso é muito importante. Aqui, gente, nós vemos que Jesus sabia dosar o tempo. Jesus, ele tinha uma rotina, ela era muito diversa, mas era muito inclusiva. Porque Jesus de manhã ensina para a nata na sinagoga, mas no pôr do sol ele estava curando os enfermos. E enfermo naquela época era desprezível. Pela manhã ensinava. À tarde, aqueles que não podiam ir na sinagoga, Jesus foi até eles. Ele era um homem que sabia equilibrar as suas demandas. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo em que ele atendeu o povo, ele foi lá curar a sogra de Pedro. O que eu aprendo com Jesus? Que ele sabia dosar trabalho com tempo para quem importa. Pedro não podia sair dali com a sua sogra naquela situação. Aquela preocupação Jesus tirou de Pedro. Irmãos, quantos de nós não sabemos dosar, nem equilibrar nosso tempo para quem é mais importante? E o que eu acho mais forte, irmãos, é que aqui é obra de Deus, né? Às vezes, irmãos, a gente coloca até a obra de Deus na frente daqueles que são muito importantes para nós. Isso é tão difícil de discernir muitas vezes, porque tem cara de certo, mas muitas vezes nos rouba. 2024 pode ser um ano em que você vai trabalhar muito. Eu sei que você é um trabalhador, que você gosta de trabalhar, mas Deus está te mandando, descansa também. Saiba descansar. Saiba produzir o shalom, o shabat. O que é o shabat? É o descanso. Muita gente fala assim, o pastor entrou de férias, né? Fala assim, o que é isso, pastor? O pastor entrou de férias, mas o diabo não tira férias, né? A gente ouve isso desde quando, né, pastor? Muitos anos, né? O diabo não tira férias. Qual que tem que ser a nossa resposta? Eu sirvo a quem? É o diabo ou a Deus? Porque o meu Deus descansou no 7º dia.
não é verdade? O diabo pode não tirar férias, mas meu Deus descansou. Então, meus irmãos, é tão engraçado porque o mundo de hoje, bonito é quem é multitarefa, inteligente é quem dá conta de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, valorizado é quem dá conta de responder tudo, não é verdade? Aquela pessoa que consegue, que dá conta de tudo. Mas a minha palavra e a sua palavra no Salmo 1 diz que bem-aventurados aqueles que amam a lei do Senhor, meditam nela dia e noite, que as suas folhas não murcham e no tempo certo dará o seu fruto. Deus não te cobra fruto todo dia, é no tempo certo. Deus sabe respeitar em nós o amadurecimento, porque é assim que Deus trabalha. Deus é Deus de processos. Quem está entendendo? Amém? Então, primeira lição de Jesus para nós hoje é tempo para trabalho. Mas segundo lição que nós aprendemos com Jesus aqui é tempo para o Pai. Você sabia que na época de Jesus, os judeus oravam de manhã, de tarde e de noite, religiosamente. E é interessante porque se você orasse fora desses horários certos, é como se você estivesse incomodando Deus. Não é incomodando porque está ocupado. É de manhã, de tarde e de noite. Se você perdeu o horário, você está incomodando Deus. Só que Jesus me ensina que ele acordou de madrugada para falar com o Pai. Você sabe por quê? Porque Jesus entendia que o Pai era acessível. Meus irmãos, se você arrumar tempo para o Pai na sua vida, você vai descobrir uma nova dimensão de intimidade com Deus Pai. Porque o Pai, Ele é acessível. Ele está pronto o tempo todo para te ouvir, para estar contigo. A oração, meus irmãos, é o portal onde a nossa alma se encontra com Deus. Eu queria te fazer uma pergunta aqui. Eu tenho feito uns encontros, chama Emaús, lá em Anápolis, com o pessoal. A gente vai para uns lugares bem afastados, nos mosteiros, e a gente leva vários pastores lá. E sabe qual que é a nossa oração? A gente fica em silêncio. Você já orou em silêncio? E aí lá uma das coisas que a gente tem para fazer, que é muito assim, interessante, que a gente fica 10 minutos em silêncio antes de ler um versículo. Gente, tenta ficar em silêncio 10 minutos. Tenta parar sua mente ansiosa 10 minutos. Você dá conta? Eu lembro que nas primeiras vezes que nós fizemos isso, a gente ficou 10 minutos calado assim, né? Aí a gente ficou lá caladinho. Por que o pastor estava querendo ensinar isso para a gente? Nos ensinar que muitas vezes na nossa oração a gente tem que parar e ouvir Deus. Oração é um diálogo. Eu falo, mas Ele fala também. Meus queridos, Jesus entendia que o Pai era acessível e Jesus entendia que o Pai estava lá na solitude. Pastor, eu sei que eu estou ouvindo o senhor falar, mas eu sou mãe, dona de casa. Se eu vou para o banheiro, os meninos batem na minha porta querendo comida. Mãe, onde que eu vou arrumar esse tempo? Mas você não viu que era de madrugada? Não, estou brincando. Meus queridos e minhas queridas irmãs, não estou falando de 1 hora, 2. Estou falando que às vezes eu tenho até aquela oração da fechadura, já viu? É saindo da porta, levando a bolsa, arrumando as coisas para ir trabalhar, os homens pegando o carro, no caminho do carro. Faça a sua oração, fala com Deus, coloca Deus na sua vida, irmãos. Deus não está aqui só na igreja, você tem que levar Jesus para a sua caminhada, amém? Jesus entendia que o Pai era uma fonte. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus estava longe de todo ativismo. Ele trabalhou o dia inteiro, mas ele sabia que o meu Pai me esperava. Então, meus irmãos, até agora esses 2 conselhos que eu dei para você, que o seu projeto tenha tempo para trabalho, que o seu projeto tenha tempo para o Pai, mas agora o maior segredo de todos, que o seu projeto seja definido, o seu tempo, não é somente para Deus, mas que o seu tempo seja definido por Ele. Irmãos, eu não sei se já tinha parado para pensar nisso daqui. Vamos voltar nessa cena aqui, nesse último ponto que eu quero trazer para os irmãos. Jesus acabou de curar aquele tanto de gente. Imagina a cidade, o alvoroço de gente querendo ser curado por Jesus.
No outro dia de manhã, os discípulos estavam procurando Jesus. Cadê ele? Ele estava lá orando. Eu fico imaginando quando Pedro acha Jesus e fala: então o senhor está aqui? O povo está tudo lá te esperando para o senhor curar. O senhor está aqui orando no meio do deserto. Sabe o que Jesus vira para ele e fala? Vamos olhar o versículo de novo? Pedro diz assim, ó: todos estão à sua procura lá, querendo ser curados. Gente, o pedido de Pedro era legítimo? O que vocês acham? Era gente precisando de ser curada, não era? É legítimo? Estava errado o pedido dele? Só que qual que é a resposta de Jesus? Vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Meus irmãos, olha o segredo aqui. Jesus estava no deserto orando ao Pai. Eu fico imaginando a gente no lugar de Jesus, com o dom de Jesus. Nós teríamos coragem de dizer não para os aplausos de uma cidade que estava esperando por Ele? Nós teríamos coragem de dizer não para aquela demanda daquela hora, porque tinha uma demanda muito maior, que era a salvação de toda uma nação, de todo um mundo? Irmãos, você sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? Que a agenda do Pai, ela não funciona na tirania do urgente. O que eu estou querendo dizer para você, irmãos, aqui? A cura da nossa ansiedade, porque ao percebermos que a nossa prioridade não pode ser definida pela demanda do outro, mas pela demanda de Deus. Porque as pessoas esperam de nós o tempo todo. Jesus me ensinou aqui a dizer não. Sabe qual que é o nosso adoecimento? É porque o nosso tempo não é nós que definimos, mas é a prioridade do outro, a urgência do outro. E eu sei que é um pouco chocante a gente ouvir falar assim: como assim? Então Jesus se negou a curar nesse momento? Jesus se negou a curar aquela cidade? Não, Jesus queria trazer uma cura, irmãos, que era maior do que aquela cura física. Porque ao morrer numa cruz e ressuscitar, Ele traria a salvação da alma, que é eterna. Mas deixa eu te falar uma coisa: naquele momento, para aquela demanda, Ele disse não. Meus irmãos, Jesus diz e faz, e Ele sai e segue viagem. Eu fico pensando, se não está aí a fonte do nosso adoecimento para os dias de hoje. Porque nós queremos suprir as expectativas. Nós queremos ser o herói do outro. E querendo ou não, o nosso ego gosta de pensar de que as pessoas precisam de mim, de que minha família precisa de mim. Ah, se não for eu nessa casa. Você fala em tom de reclamação, mas no fundo você tem orgulho disso. Ah, que Deus conhece o coração, meu irmão. Você não engana Jesus, não. E Jesus fala que Ele sonda o coração. Ah, se não sou eu nessa casa. Ah, se não sou eu nessa empresa. Ah, eu sou o esteio dessa família. E às vezes enche a boca para falar isso. Aí Deus permite que adoece, leva uns, leva outros. E aí todo mundo acorda e diz: parece que não era ele o esteio não, né? Quem que era? Meus amados irmãos, vamos aprender com Jesus que o nosso tempo tem que ser definido pelo senso de missão. E aqui que está o segredo. Por que Jesus disse agora? Porque Ele falou assim: olha, porque foi para isso que eu vim. E eu só vou agir desse jeito se eu tiver muita convicção do porquê eu vim, do para que eu vim. E Jesus não foi chamado apenas para curar Cafarnaum. Jesus não era o rei de Cafarnaum. Jesus não era o rei apenas de Cafarnaum. Jesus é rei sobre o céu e sobre a terra. E a sua missão era maior do que aquela demanda. Então, meus irmãos, saber dizer não para o urgente, em detrimento daquilo que é eterno, é o que nos faz não apenas agora gastar e desperdiçar nosso tempo, mas viver nosso tempo para a glória de Deus. Deixa Deus definir sua agenda. Tenha intimidade com Ele. Nós acabamos de falar, Ele é a fonte. Então é Ele que vai definir o seu projeto de amanhã, o seu dia de amanhã. Tiago fala disso, né? Se amanhã Deus nos abençoar.
Jesus em Isaías 61, Jesus também até fala novamente esse versículo, porque o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, e proclamar a liberdade aos cativos, e a abertura de prisão dos presos. Foi para isso que Jesus veio, não para ser um herói nacional. Irmãos, eu fico pensando, a nossa fé está muito aqui ainda. Eu lembro quando teve aquele problema das eleições, né? O povo entrou numa tristeza, uns queriam que um ganhasse, outros não, e aquela luta, e aquele povo triste, falou assim, não, essa igreja vai acabar, o mundo vai acabar agora. Irmãos, eu virei para eles e falei assim, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Sabe por que o povo crucificou Jesus? Porque eles esperavam o que dele? Um libertador político. Mas Jesus veio para ser um libertador espiritual. Eu virei para eles e falei, cuidado, porque o nosso reino é espiritual. Sendo perseguição ou não, mudando ou não, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. É engraçado porque a gente gosta de cantar, né? A perseguição não parou, a igreja. Aí quando vem uma gota de suspeita de alguma coisa, o povo desespera. Então, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você aqui nessa noite. Muitas vezes, Jesus frustra pessoas, sabia disso? Jesus ele pode ser duas coisas para você: ou o Salvador e o dono da sua vida, ou uma pedra de tropeço, diz a palavra. A questão é, o que você quer de Jesus? Irmãos, é aqui que separa o discípulo daquele que é multidão. Porque se eu quero um Jesus que me atende, e que faz as coisas do meu jeito, não é o Jesus da Bíblia. Sabia disso? Gente, uma das piores coisas do nosso mundo atual, sabe o que é? É que tem gente que está criando Jesus à sua imagem, achando que está adorando o Jesus da Bíblia. Isso é mais um ídolo. Jesus não veio para ser o ídolo. Jesus veio para nos salvar, nos libertar, nos transformar e ser dono da gente. Quem quer ser de Jesus aqui? Eu quero terminar dizendo, construa o seu projeto a partir da área mais importante, o seu relacionamento com Deus. Segundo, seu relacionamento com Deus não é uma tarefa, tire isso da sua cabeça, para ser cumprida, mas sim a fonte da direção, da energia e do descanso que você precisa. Seu relacionamento com Deus é o seu descanso. Irmãos, eu te desafio a descansar em Deus. Se você não vê que ano 2024 vai ser menos cansativo que 23. Se você priorizar seu relacionamento com Deus, você vai ser uma pessoa descansada, porque o descanso está nele. E por último, a vida e as demandas daqui não são um fim em si mesma. Tudo aqui passa, irmãos. Reflita. Você hoje dá conta de falar assim, porque foi para isso que eu vim. Você sabe para que você veio aqui nessa terra? Já descobriu o seu propósito? Para que você veio aqui? Nós viemos fazer a vontade de Deus. Cada um de nós aqui. Vamos ficar de pé nesse momento. Amém? Eis aí o remédio, irmãos, para aquilo que nós possamos viver melhor na presença de Deus. Irmão, quem gosta do dorama pode ver, viu? Não tem problema não. Pode descansar pescando, pode descansar vendo filme, mas nunca confunda distração com descanso. Todo mundo precisa distrair na vida, não é verdade? É bom distrair, né? Mas descanso, esse é só em Jesus. Amém? E Ele quer ministrar descanso na nossa vida nessa noite. Começa a falar com Deus aí no seu lugar. Eu acho que essa palavra falou no seu coração. Talvez você precisa pedir perdão, porque as suas demandas foram tão desequilibradas em 23, porque talvez você priorizou mais o trabalho do que os que você ama, que os que andam ao seu lado. Ou talvez 2023 foi um ano assim de muito ativismo e pouco descanso. Talvez 2023, talvez alguém aqui ouviu essa palavra e tocou no seu coração no sentido de entender
que você não é a solução das pessoas, e por isso você tem se cansado tanto. Outros que estão aprendendo a dizer não e nunca sabem. Outros que não têm a direção de Deus, ainda vivem uma vida assim muito aquém da presença, da conversa, da intimidade com o Senhor. Qual é você aqui hoje? Quem é você? Há tempo para tudo debaixo do sol. Tempo para trabalhar, tempo para Deus. Mas o segredo está em Deus definir o seu tempo. Jesus, nós estamos aqui em tua presença nessa noite. Ao olhar para um dia tão produtivo que o Senhor teve. Deus, Jesus, o Senhor é o nosso exemplo. O Senhor é a nossa razão, o Senhor é o nosso amor. O Senhor é o nosso descanso. Ó Deus, nós sabemos, como diz aquela canção antiga, o trabalho é só teu. Nosso trabalho é aprender a descansar em Ti. Deus, levanta nosso coração hoje em Tua presença. Deus, vem falar agora nos corações dos que aqui estão. Eu oro, ó Deus, por aqueles que estão ansiosos, cansados, fadigados. Aqueles que talvez vieram arrastados aqui hoje, que estão cansados do seu trabalho, cansados, e talvez nem tenham coragem de dizer isso, mas talvez até cansados da própria família, por conta das demandas. Eu quero te pedir, Jesus, venha descansar o cansado, venha libertar o oprimido, venha trazer cura para a alma ferida nessa noite. Espírito Santo de Deus que habita em nós, renova a nossa vida aqui hoje. Nos ensina a dizer não, nos ensina a dizer sim para o Senhor, nos ensina a te procurar de madrugada, pela manhã, pela tarde, nos ensina a correr de todo mundo e não esconder debaixo da coberta. Eu sei que talvez tem gente aqui que tem feito isso, não tem tido força para levantar da cama, não tem tido força para sair de casa. Mas eu quero te falar, não há problema em ficar sozinho. Sozinho talvez seja um sinônimo de derrotado, mas deixa eu te falar, ressignifica isso. Seu tempo só, que seja tempo de solitude na presença de Jesus. Que quando você não conseguir levantar da sua cama, que Jesus sopre fôlego de vida sobre você. Jesus está renovando vidas aqui hoje. Jesus está trazendo esperança para quem estava cansado. Jesus está trazendo amor e aceitação para aquele que se sentia excluído dessa presença maravilhosa e gloriosa. Porque Jesus é o Jesus que ensina e dá seu tempo para o sábio, mas Jesus também é o Jesus que cura o aflito. Recebe cura nessa noite, recebe de Cristo nessa noite, recebe o abraço e o consolo do Espírito de Deus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que